Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo nos abençoe. Obrigado a você que sempre nos assiste, que sempre está acompanhando os vídeos do nosso canal. O objetivo desse canal é abençoar sua vida e para que você também venha compartilhar, abençoando outras vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe a você, sua casa, sua família, seu ministério e tudo que puseres as mãos. Que o Senhor seja glorificado. Amém? Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração nesta hora, para você que está sintonizado neste momento, nesse canal, nesse vídeo. A palavra que tenho da parte de Deus para nós está registrado aqui em segundo livro dos Crônicas, capítulo 20, quando Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Diz assim a palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hatzazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo, de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e da montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz: não temais, assim vos diz o Senhor, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel.
nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E, saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e o das montanhas de Seir, e vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, encontramos nesse texto sagrado aqui mais um grande milagre realizado pelo nosso Senhor Deus, que interviu através da oração de Josafá. Josafá era um rei temente ao Senhor. Ele não foi como os demais que lhe antecederam. Ele, ao iniciar o reinado, assim que o seu pai foi sepultado, Josafá fez questão de abolir por completo a idolatria que estava em Judá. Também Josafá, segundo está registrado em 2 Crônicas, capítulo 17, verso 1, você pode conferir as reformas que Josafá fez, reformas religiosas. Ele então restaura a adoração, pois ele então promove novamente o cargo eclesiástico para os levitas, os sacerdotes que estavam desamparados, os sacerdotes que estavam até mesmo sem nenhuma atividade, voltaram às suas atividades, porque eles estavam totalmente esquecidos por causa da idolatria que entrou em Jerusalém. E a idolatria proliferou-se por toda Israel. Não contaminou somente Jerusalém, mas também o território de Judá. Por que estou falando de Jerusalém e de Judá? Porque depois da morte de Salomão, por causa da idolatria de Salomão, o pecado que Salomão cometeu, abriu portas para contaminar toda a nação. E Deus usou o seu profeta dizendo que, por causa da idolatria de Salomão, o reino de Israel seria dividido. E foi realmente. A nação de Israel foi governada após a morte de Salomão por 2 reis, um em Judá, outro em Jerusalém, um com 10 tribos e outro com 2 tribos, porque a nação de Israel possuía-se 12 tribos. Então, em Judá ficava a menor parte. Agora, preste atenção, quando Israel, aqui na parte de Judá, estava com tudo em dia, os sacerdotes oficiando no altar, os sacerdotes oferecendo sacrifício a Deus pelo povo, intercedendo a Deus,
O povo estava sendo perdoado. Outra coisa que Josafá promoveu na reforma religiosa, ele também deu ordem para que os levitas ensinassem o Torá divino sistematicamente. Confere lá no capítulo 17. Ele também patrocinou no seu reinado aqueles que tinham o compromisso em estar ensinando a palavra de Deus. Isso agradou muito ao coração de Deus. Por quê? Com Josafá fazendo essa reforma religiosa, Deus prosperou Israel em Judá, na área da agricultura, também prosperou na área do militarismo, prosperou na pecuária, e ainda diz o capítulo 17 que até os inimigos de Israel, como os filisteus, pagavam imposto a Israel. Junto com o imposto vinha presentes para o rei Josafá. Então, isso aí é resultado da fidelidade de Israel para com Deus na parte de Judá, tá? Quando o rei mostrou fidelidade a Deus, Deus mostrou honra para o rei. Fidelidade e honra andam juntos. A Bíblia diz que Deus prosperou grandemente o reinado de Josafá. Confira o capítulo 17 de 2 Crônicas. Torno a dizer, e você vai entender o que eu estou falando na introdução bíblica desta mensagem. Mas Josafá, sendo um rei próspero, e é bom lembrar que Josafá foi tataraneto de Salomão, tá? O pai de Josafá era bisneto de Salomão e Josafá era tataraneto de Salomão. Conhecia muito bem a palavra do Senhor, porque o rei todos os dias tinha que ler a palavra de Deus e tinha que ler o manual de comportamento do rei. Todos os dias. Era um juramento que era feito por todos aqueles que assumiam o trono. Então Josafá tinha consciência de que se ele governasse a nação da forma que ele pegou o reino, não iria se dar bem, porque Deus estava esquecido pela maioria. O povo não estava vivendo em santidade. Foi necessário patrocinar sacerdotes, levantar da linhagem de Arão novamente novos sacerdotes, também levitas, também aqueles que eram responsáveis por trabalhar na área da exposição da palavra de Deus. Então, sistematicamente o povo tinha a palavra de Deus ministrada para eles todos os dias, porque tinham levitas patrocinados pelo governo de Josafá, para assim estar ministrando a palavra de Deus diariamente para a nação, para o povo de Judá. Então, meus queridos, Deus abençoou, porque o povo tinha compromisso com a palavra, e prospera aquele que tem compromisso com a palavra de Deus. E o versículo 20 inicia dizendo: sucedeu que depois disso, quando o versículo 20 inicia dizendo depois disso, é porque foi depois desses fatos que eu acabei de narrar para você na introdução. Depois de que Josafá coloca a casa arrumada, depois que Josafá coloca os sacerdotes em dia, os turnos dos sacerdotes, dos levitas, daqueles que eram responsáveis pela proclamação da palavra de Deus, depois que todo Judá estava totalmente voltado para Deus, olha o que acontece. Se levantaram 3 grupos que eram inimigos. Esses 3 aqui eram inimigos antigos, um contra o outro, mas fizeram um pacto, uma aliança, somente na intenção de atacar Israel. Esses 3 grupos aqui nunca se deram, mas para tentar destruir Judá, eles fizeram um novo pacto, uma nova aliança. E então, olha o que diz o versículo 20. Sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele alguns outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão
da além do mar. Preste atenção, esses moabitas aqui já eram inimigos de Israel desde a época de Davi, eram inimigos antigos. A referência está em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 2. Os amonitas também, tá? Os amonitas, os moabitas, todos eles eram inimigos antigos. E a região onde eles moravam era nas montanhas de Seir, conforme está em Juízes capítulo 10, versículo 12. Eles vieram da além do mar. Por quê? Aqui quando fala da além do mar, a geografia aponta para o Mar Morto, aquela direção entre o Mar Morto, entre o sudeste e o leste, que eles utilizaram para vir em direção a Judá, para atacar Judá, conforme a geografia bíblica nos informa, tá bom, meus queridos? Então, Josafá recebe um aviso. Josafá estava no trono, tudo estava indo muito bem. De repente, uma notícia péssima desta vem aos seus ouvidos. E Josafá, então, ele tem várias atitudes no versículo 3. Diz a Bíblia: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, preste bastante atenção. O diabo não se preocupa com quem está com a vida bagunçada. Satanás não se preocupa com quem é infiel a Deus. Infidelidade a Deus é sinal de que a pessoa está do lado de Satanás. Mas, como Josafá, ele quebrou o pacto com a idolatria, destruiu tudo que pertencia ao mundo idólatra, então decidiu viver uma vida devota somente a Deus, e todos que eram liderados por ele, então sofreram esse embate aqui. O que acontece? Satanás se levantou contra Judá, se levantou contra Israel, contra o reinado de Josafá, aquele que Deus havia colocado no trono em Judá. Aleluia! Você que está me assistindo, talvez por causa da sua decisão de viver em fidelidade com Deus, viver em santidade com Deus, você está se perguntando: meu Deus, por que depois que eu fiz um propósito de andar em santidade, viver em totalmente liberdade e comunhão com o Espírito Santo, eu estou sofrendo esses ataques, eu estou sofrendo perseguições? Não se preocupe, é normal. Se tudo tivesse indo bem, sem nada estar acontecendo com você, você poderia até ficar um pouco preocupado, porque quando parece que está tudo parado, não está acontecendo nada, é a hora de você dobrar a atenção, orar em dobro, jejuar em dobro, porque o inimigo ele não para de ser inimigo, ele nunca vai desistir de ser inimigo. Mas é claro que Deus sempre tem um tempo de paz para o seu povo. Deus sempre tem um tempo de paz, harmonia e prosperidade para o seu povo. Mas Josafá, desfrutando desse momento de paz, de alegria e de contentamento na presença de Deus, o diabo se levanta contra Josafá usando essas três nações, os amonitas, os moabitas e os moradores da montanha de Seir. Vieram contra Josafá e deram aviso a Josafá. A reação que Josafá teve está no versículo 3. Josafá temeu, Josafá teve medo. Preste atenção, é normal o ser humano, diante de uma situação que foge do seu controle, ele ter medo. Mas só que tem uma coisa, Josafá teve medo, mas não alimentou o medo. Glória a Deus. O medo, ele inibe a fé do cristão. Se observarmos Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 32, o Senhor Jesus subiu ao monte para orar e ele então chama os discípulos para estarem no barco. Jesus falou para os discípulos: atravessem o barco, atravesse o mar da Galileia. Chamou-os para entrarem no barco e deu ordem:
atravessem o mar da Galileia. Quando os discípulos estão atravessando o mar, Jesus então em comunhão com o Pai, em oração, ora 1 hora, 2 horas, 3 horas, isso foi ao findar da tarde que Jesus deu a ordem, e virou madrugada dentro orando no monte, e os discípulos ficaram preocupados, com medo, porque de madrugada o vento soprou forte, o barco parecia que ia afundar. Eles começaram a clamar por Jesus. De repente, quem é que vem? Jesus. Ele desce do monte onde estava orando e vai caminhando em direção ao barco onde estavam os discípulos. Os discípulos com medo disseram: é um fantasma. Jesus disse: não temais, sou eu que me aproximo de vocês. Aí, por causa do escuro e por causa do vento forte, por ser de noite, por ser de madrugada, os discípulos tiveram medo. Então Pedro disse: se és tu, manda eu ir andar por cima das águas contigo. Jesus disse: vem. Jesus permitiu. Pedro até saiu do barco onde era o local para ele estar, por permissão de Jesus Cristo. Então Pedro, com medo, andando por cima das águas, ele afundou. Ele clamou na mesma hora: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus na mesma hora pegou na mão de Pedro, colocou novamente dentro do barco. Aleluia! E quando Pedro é colocado dentro do barco, se fez bonança. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque Jesus foi acionado, porque Jesus foi aclamado. Jesus, aleluia, atendeu o pedido dos discípulos. O Senhor Jesus, ele chegou na hora certa. Josafá teve medo, mas não ficou parado. Ele se pôs a clamar ao Senhor. Clame por Deus, meu irmão. Clame por Deus, minha irmã. Clame pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Ele está aí pertinho de você. Aleluia. Talvez essa situação que você está encontrando, que você está vivendo, está te colocando medo, mas nesta hora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu tenho uma palavra profética para você. Provérbios 24, versículo 10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Meu querido, prove para este problema que você está vivendo que existe um Deus que é maior do que ele, existe um Deus que está acima dele. Porque o Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Acima do salmista estavam os montes, que representam os problemas, mas acima dos montes está o Senhor Deus. Eu quero dizer que acima desse problema que você está vivendo agora está o Senhor Deus. Aleluia! Talvez é um desemprego, Deus está acima disto. O Senhor tem a chave que abre e ninguém fecha, está registrado em Apocalipse. Ele tem a chave que abre e ninguém fecha, e a chave que fecha e ninguém abre. Ele pode abrir a porta para você. Talvez você está com medo deste diagnóstico médico. Eu quero dizer que o médico dos médicos se chama o Senhor Jesus Cristo. Não há mal que ele não possa curar, não há doença que ele não possa destruir pelo seu poder. Aleluia! Talvez não é desemprego e não é doença. Talvez é um problema de ordem familiar. O teu filho ou tua filha está passando por um momento tão difícil, o teu marido, a tua esposa. Eu não sei o que se passa contigo, mas aquele que sabe de todas as coisas fez você se sintonizar neste canal para receber uma palavra profética. Não temas, o Senhor é contigo. Para você que sente medo e está atônito, eu tenho uma palavra de Deus para animar o teu coração. Isaías 43, do 1 ao 3, a Bíblia vai dizer para você assim: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Aleluia! O teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti
Deus está trazendo resgate para você nesse momento. Se você crê, levante a sua mão onde você estiver, abra a sua boca e dê glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que o Senhor é aquele que dá vitória ao seu povo. Josafá temeu, mas depois que ele teve medo, ele pôs-se a buscar ao Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo 55, versículo de número 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Preste atenção, Josafá teve medo, mas ele não deixou de buscar ao Senhor. Aproveite que o Senhor está por perto, aproveite que o Senhor está aí pertinho de você. Glória seja dada ao nome do Senhor. E eu tenho mais outra palavra profética para você, está no Salmo 34, isso mesmo, Salmo de número 34, versículo de número 4, diz a Bíblia Sagrada desta maneira: glória seja dada ao Senhor. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Josafá teve medo, mas não deixou de clamar ao Senhor. Clame a Deus nesta hora, porque ele vai te livrar de todos os seus medos. Ele vai te livrar de todos os seus temores. O salmista, eu acabei de ler aqui agora, Salmo 34, versículo 4. Vou repetir, olha o que diz: busquei ao Senhor e ele me respondeu. Clama, meu irmão, clama. Eu não sei o que está acontecendo com você neste exato momento, mas a palavra de Deus para você nesta hora é: clame. Há uma promessa, clame. Ele disse, aleluia, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Talvez isso aí está te dando tanto medo. O que você está passando agora, o que você está vivendo agora, está te colocando tanto medo, mas tanto medo, que a tua fé está, pequenininha, está ofuscando o brilho dela. Mas eu quero dizer que existe uma promessa em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, diz o Senhor, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu quero, em nome de Jesus, na autoridade e na unção de Deus que está sobre o meu ministério, sobre a minha vida, ministrar. Você que está me assistindo agora, tem uma porta de Deus se abrindo para você neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você que está doente e está me assistindo, não importa a doença, não importa o nome dela, não importa como foi diagnosticada, a unção de Deus que está sobre a minha vida está indo até você aí agora, e você está sendo curado, agora, na autoridade do nome de Jesus. E eu quero dizer que a chama do Espírito Santo que está sobre mim, no meu ministério, na minha vida, está indo até você aí agora. Eu quero ministrar que você receba a unção do Espírito de Deus, que você receba poder de Deus sobre a tua vida agora, que você receba a virtude do Altíssimo agora, em nome de Jesus Cristo. Josafá, ele temeu, mas ele fez algo importante, buscou ao Senhor. Outro detalhe que Josafá fez, apregoou um jejum em todo Judá. Glória a Deus, glória a Deus. Ele apregoou um jejum coletivo. Isso mesmo, mulheres, esposos, filhos, crianças de colo, todos jejuaram, pedindo socorro ao Senhor. Sabe por quê? O versículo 5 diz: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Sabe que local é este aqui que Josafá está orando? No templo. Aleluia. Deus tem compromisso com o templo. Muita gente não vai à igreja por preguiça ou por desânimo e quer vitória. Ei, você quer vitória? Tenha compromisso com a sua igreja. Deus tem um compromisso com as orações que são feitas no templo. Josafá estava diante do povo, no pátio, orando. Ele não adentrou ao lugar santo porque ele não era sacerdote. Ele reconhecia a sua posição. Ele era apenas rei.
O cargo de Josafá era político, não era eclesiástico. Por isso que ele fez a oração no pátio. Mas o mesmo Deus que ouviria e ouviu a oração dos sacerdotes dentro do lugar santo, também ouviu a oração de Josafá no pátio. Sabe o que eu quero dizer? O mesmo Deus que ouve a oração do seu pastor no púlpito, ouve a tua oração aí no banco onde você senta. O mesmo Deus que ouve a oração do presbítero, dos diáconos, das missionárias, dos missionários, dos evangelistas. É o mesmo Deus que vai te atender orando de joelhos dobrados no banco da igreja. Aleluia! Ou na tua casa, ou onde você estiver aí agora. Ore ao Senhor, clame ao Senhor. Não há nada que resista ao poder da fé em Deus através da oração. Eu sinto que Deus traz um milagre para a tua vida a partir de agora, enquanto você está me assistindo. Eu sinto que Deus está trazendo uma bênção para a tua vida neste momento, enquanto eu estou ministrando a palavra de Deus para você que está me assistindo. Aleluia! Josafá pôs-se em pé. Eu quero dizer que na hora da luta não é hora de ficar deitado, na hora da luta não é hora de continuar amargurado. A dor, a tristeza pode ter batido no seu peito, mas ela não pode ficar, ela não pode ser alimentada. Aleluia! Você pode estar até, aleluia, chorando, seus olhos podem estar lacrimejando, mas essas lágrimas de dor, pelo fato ocorrido desta dificuldade na sua vida, não vai se perpetuar. Tome, por exemplo, o que Josafá fez. Ele ficou de pé, ele não baixou a cabeça para aquela situação. Meus irmãos, eram 3 nações poderosas, era gente como a areia da praia, que vinha montados em cavalos para até mesmo tomar o trono de Josafá, saquear Israel. Mas o Senhor tinha feito uma promessa para o seu povo. Aleluia! Não ter medo dos seus inimigos. Isso mesmo, vamos conferir o que está registrado em Deuteronômio, capítulo de número 20. Olha o que a Bíblia nos diz. Promessa do Senhor Deus: quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Glória a Deus. Olha que um exército montado em cavalo era aquele que estava na vantagem contra o seu opositor que não tinha cavalos. E nesta época aqui, pela bondade de Deus, o exército do reinado de Josafá estava fortificado. Existiam até departamentos de logística que guardavam munições do exército. Mas só que o Senhor fez uma promessa: se o exército que vem contra vocês, meu filho, em número for maior do que o de vocês, não se preocupem, porque eu que tirei vocês do Egito, sou responsável por vocês. Aleluia! O cavalo é o símbolo da força. Na tipologia bíblica, o cavalo é o símbolo da guerra. E essa multidão que vinha contra Josafá não vinha a pé não, vinha montados em carros e em cavalos para a guerra. Eles vinham com sede de sangue, com sede de morte, vinham prontos para a matança. Mas o Salmo 46, ele diz: vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A presença de Deus já é o bastante. A presença de Deus já é o suficiente. A presença de Deus é o que você precisa. A glória do Senhor é o que você precisa. A unção do Espírito Santo é o suficiente, é o que você precisa para vencer esta multidão de problemas que você está enfrentando. Mas eu quero declarar na unção de Deus,
conforme eu já profetizei sobre a tua vida, uma nova unção de Deus sobre você. Uma nova unção de Deus, um revestimento de poder vindo do alto sobre você. Aleluia! E você que está me assistindo nesta hora, em nome de Jesus, o milagre vai acontecer na tua vida antes de terminar de assistir esse vídeo. Sabe por quê? Eu estou tomado da unção de Deus aqui para te dizer que o Senhor está quebrando o arco do teu inimigo. O Senhor está quebrando a flecha do seu inimigo. O Senhor está deixando o teu inimigo totalmente desmontado. Está deixando ele desarticulado, desarmado. Até os carros estão sem rodas. O Senhor queima os carros no fogo. Eu vou te dar a simbologia de cada palavra do Salmo 46. Quando o Senhor diz que ele quebra o arco e corta a lança, o arco é um instrumento de guerra, onde se colocava a flecha e quando puxava a flecha para trás, depois soltava, ela ia com mais velocidade e soltava para assim atingir o seu oponente e matá-lo. Deus está nesta hora tirando da mão do seu inimigo, do nosso inimigo, todo instrumento de ataque que provocaria a nossa catástrofe contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa saúde, contra a nossa vida espiritual, contra a nossa vida financeira, contra a unção de Deus na nossa vida. Está caindo por terra agora todo ataque do diabo. Aleluia. E também ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Por que se usa carro? Para dar mais agilidade e velocidade. O ataque que viria sobre você seria rápido. Essa doença ia te matar rápido. Esse problema ia te consumir rápido. Mas sabe o que o Senhor fez? Queimou os carros no fogo, tirou a velocidade do diabo, deixou ele desmontado e, além disso, tirou as armas das suas mãos. Ele está totalmente desarticulado. Creia, o poder de Deus chegou até você. O Senhor está te dando livramento. É hora de livramento. É hora de livramento. Receba livramento da parte de Deus. Receba o que vem de melhor da parte de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Glorificado, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Josafá então começa a orar junto com o povo. Josafá ora e ele faz a mesma oração que está em 2 Crônicas, capítulo 6, do versículo 28 ao 31. Quando Salomão inaugurou o templo, ele orou esta oração que Josafá está repetindo. Josafá lembra a Deus: Senhor, quando meu tataravô, ele orou, pedindo ao Senhor que quando viesse alguma afronta contra a nação de Israel, se o teu povo que se chama pelo teu nome orar, se humilhar e vier aqui buscar a tua face, sendo atacado por peste, até mesmo por nações, qualquer mal que sobreviesse, enfermidade, o Senhor ia abrir os ouvidos e iria ouvir, e iria atender. Senhor, aqui estamos nós. O nosso inimigo é maior do que nós, mas os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. O segredo da vitória de Josafá foi que ele não tirou os olhos do Senhor. Não tire o foco. Tenha um foco em Jesus Cristo. Não tire os olhos do Senhor. Não perca o foco. Olha que coisa interessante. Além de orar, eles jejuaram. Em Mateus capítulo 17, versículo 14 ao 21, a Bíblia vai falar sobre a importância do jejum. Os discípulos foram chamados por um pai que estava com um filho endemoniado. Os discípulos não jejuavam, porque estavam na companhia de Jesus. E por estarem na companhia de Jesus, eles não jejuavam, só oravam. E quando o pai do menino trouxe aquele menino endemoniado, porque tinha convulsão, ele caía no chão, onde tinha fogo, ele queimava-se, caía na água.
O diabo que estava na vida daquele menino, naquele espírito de enfermidade, tentava matá-lo, sufocando, asfixiando o cérebro dele com convulsões. Na hora que ele estava próximo a fogo, jogava ele no fogo, jogava ele em poças d'água para tentar ceifar a vida daquele menino. E o pai do menino trouxe aquele menino aos discípulos e disse: orem pelo meu filho, curem o meu filho. A Bíblia diz que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava naquele menino. Jesus, olhando, teve compaixão daquele pai, expulsou o demônio daquele menino e o menino ficou curado. Quando o pai do menino vai-se para casa com o menino curado e a multidão também foi-se toda para casa, os discípulos chamam Jesus em particular e perguntaram: Senhor, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Jesus falou: por causa da vossa pequena fé. Mas eu vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar. Mas digo-vos, porém, também que esta casta de demônio não se conseguirá expulsar, a não ser pelo jejum e pela oração. Aqui está a importância do jejum e da oração. Leia Mateus 17, do versículo 14 ao 21. Josafá chamou o povo para jejuar. A Bíblia fala também, no livro de Jonas, que Deus deu uma ordem ao profeta para profetizar em Nínive, porque aquela cidade seria destruída muito em breve, porque a medida dos pecados haviam chegado até os céus e Deus estava totalmente insatisfeito com aquele povo. Sabe o que aconteceu? Leia o livro de Jonas, do capítulo 1 ao 3, do capítulo 1 ao 4. Ele é muito pequeno, esse livro, e você vai entender o que eu estou falando. O rei se arrependeu dos pecados que havia cometido. Nínive era uma cidade de homens sanguinários. A cada tempo que passava, inaugurava-se um tipo de tortura. Eles eram sanguinários, homens de guerra. Nínive fazia parte da Síria. Mas o rei, ouvindo a mensagem pregada pelo homem de Deus, Jonas, ele temeu, se converteu, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza para mostrar que estava se humilhando diante de Deus, porque ele não queria morrer. Ele não queria experimentar do juízo e do castigo divino. Então, o que aconteceu? Todos de Nínive receberam uma conclamação do rei para se vestirem de pano de saco, para colocarem cinzas sobre suas cabeças. O rei também proclamou um jejum. Toda a nação, todo o povo de Nínive jejuou, ficaram 3 dias sem comer e beber. Eles ficaram em jejum, crianças de colo, animais, mulheres, homens. E quando Jonas achou que Deus ia destruir a cidade, Deus falou: não vou destruir mais. Jonas ficou desgostoso e triste. O capítulo 4 do livro de Jonas diz que Jonas ficou triste porque aquele povo era muito ruim, mas só que eles se arrependeram diante de Deus, e Deus não rejeita nenhum pecador arrependido, que está arrependido de verdade. Então Jonas, ele ficou cabisbaixo. Aí o Senhor pergunta: por que você está triste? Você acha que eu não ia receber o jejum do povo de Nínive, das mulheres, das crianças e também dos muitos animais? Olha só, Jonas capítulo 4, versículo 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens?
que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Sabe por que Deus fez questão de falar dos animais aqui? É porque até os animais jejuaram. Meu querido, se Deus recebeu o jejum até dos animais de Nínive, por que Ele não vai receber o seu jejum? É claro que Ele vai receber o seu jejum. Clame a Ele, busque a Ele, adore o nome dEle, coloque o rosto em terra, coloque o rosto no chão aí de madrugada, clame, porque existe solução para este problema. Eu não sei onde você está, você que está me assistindo nesta hora, se está num avião, se está num trem, se está no metrô, se está num carro, se está no hospital, se está em casa, se está no trabalho, se está na rua, não importa. Eu quero pedir ao Espírito Santo para que alcance você aí agora e que você tenha virtude e unção para jejuar, que você tenha forças para jejuar, que Deus libere poder para você jejuar e orar. E você vai ver que Deus vai mudar essa história. Deus vai mudar o curso dessa história. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Josafá pediu socorro ao Senhor. Ele ficou de pé, orou no templo com o povo e pediu socorro ao Senhor. Outro detalhe que a Bíblia nos mostra, Salmo de número 116, vai nos falar sobre a oração respondida. Olha só a alegria e o contentamento do salmista. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Porquanto invocá-lo-ei enquanto viver, cordéis da morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta a minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Glória a Deus. Veja a expressão do salmista nesse cântico, nesta poesia. Ele diz: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Eu quero dizer que o Senhor vai ouvir a tua voz, mas não somente a tua voz, mas também o Senhor ouvirá a tua súplica. Isso mesmo, o salmista diz: ama ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e ouviu a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. O salmista faz um pacto e faz um voto diante de Deus: eu vou te adorar enquanto viver, eu vou te buscar enquanto viver. O salmista, por causa da resposta do Senhor, porque é Deus vivo, que quando nós oramos a um Deus que é vivo, a esse Deus que nós servimos, Ele responde. A alegria e o contentamento do salmista foi tão grande que ele fez um propósito e um voto: eu vou te invocar enquanto eu viver. Aleluia! Que seja este o seu posicionamento a partir de hoje e agora. Adore o Senhor pelo resto da sua vida, porque Deus, com certeza, vai fazer um grande milagre na sua vida. Olha o que aconteceu com o salmista. Cordéis de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. O salmista encontrou aperto e tristeza. Ele estava amarrado por aquelas cordas do inferno. Ele chegou a dizer que eram cordas do inferno. Que cordas são estas? Essas cordas podem estar representadas
em um tipo de enfermidade, talvez este laço, esta seta de doença que está amarrando sua vida, você está triste, angustiado, está sofrendo, mas pelo poder da palavra de Deus que eu estou pregando aqui agora, essas correntes caem por terra agora em nome de Jesus. Essa doença cai por terra agora em nome de Jesus. Esses demônios que têm tentado amarrar tua vida, cai por terra agora em nome de Jesus. Aleluia. No poder da oração, caíram por terra. Receba esta receita. Ore, clame, porque através da sua fé em Deus, junto com a oração e com o jejum, não tem demônio, não tem corda do inferno que aguente o fogo do Espírito Santo, a brasa que desce do trono de Deus, queima tudo. A brasa que desce do trono de Deus, debaixo do trono de Deus tem um altar. Esta brasa que é liberada do altar, queima o pecado, queima a doença, queima o mal, queima os demônios, destrói tudo que não presta. Aleluia! Só que tem uma coisa, esta brasa traz alegria para o nosso coração. Esta brasa é o fogo do Espírito Santo. Aleluia! Receba a alegria do Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. O verso 4 diz, então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Deus livrou ele, irmãos. Por isso ele diz no verso 5, piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus, ele tem misericórdia. Deus teve misericórdia do salmista. A palavra misericórdia divide-se em duas partes. Segundo o termo original do hebraico, a palavra misericórdia significa miseres, que quer dizer miséria, e córdia quer dizer cordes, que tem relação com as válvulas cardíacas. Quando o salmista fala que o Senhor tem misericórdia, ele estava querendo dizer que quando o Senhor teve misericórdia dele, o Senhor contemplou a miséria que ele estava passando, que ele estava vivenciando, e colocou ele dentro do seu coração. Deus está contemplando a sua dificuldade, mas está lhe colocando dentro do seu coração. Aleluia! Já estamos caminhando para o final desta mensagem. O texto vai finalizar dizendo que quando Josafá estava orando, Deus levantou um profeta de nome Jaziel. Este jovem que começa a profetizar, na realidade, ele era um levita, homem do altar, homem responsável pelo ofício auxiliar, né? Ele era auxiliar dos sacerdotes, homem que trabalhava no templo, comprometido com o louvor e com o auxílio sacerdotal. Deus então levanta Jaziel, levita. Então ele começa a profetizar. Aleluia! Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. O Senhor deu até o endereço onde estavam os inimigos. Os olhos do Senhor mapeia tudo. Os olhos do Senhor rastreia tudo. Deus deu a planta geográfica de onde estavam os seus adversários. O Senhor falou, vai ao encontro deles. Eles estão vindo marchando contra vocês, mas são vocês que vão ao encontro deles. Só que vocês não vão usando espada, vocês não vão usando metralhadora, não vão usando pistola,
vocês não vão usando a R15, vocês vão louvando ao meu nome, vocês vão ao encontro deles adorando. Coloque os cantores na frente aí da batalha e os sacerdotes vão também adorando, guiando o meu povo, vão adorando o meu nome, dizendo apenas o seguinte: louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, quando o povo foi obedecendo a Deus, descendo ao vale para adorar o nome do Senhor, é bom lembrar que vale significa lugar de escuridão, lugar de frieza e lugar de morte. Isso mesmo. Onde é que o samaritano encontrou um jovem meio morto, ou seja, em coma? Foi descendo de Jericó, indo para Jerusalém. Naquela localidade ali, existem muitos vales. E o que aconteceu? Aquele jovem foi assaltado, mas o samaritano o socorreu e o levou ao hospital. Mas antes de levá-lo ao hospital, passou vinho e azeite nas suas feridas, cuidou dele. Irmãos, preste atenção. O Salmo 23 também vai dizer que o vale é um lugar de dificuldade. Olha o que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A diferença é que cada cristão, quando passa por dificuldade, ele não está sozinho. O que fez o salmista atravessar o vale cantando, dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. É a presença de Deus que faz a diferença. Aleluia! O vale representa lugar de dificuldade. Onde foi que Davi se encontrou com Golias? Foi num vale. Mas Davi não teve medo da altura de Golias. Davi não teve medo do armamento que Golias usava. Por quê? Quem estava com Golias era Satanás. Mas quem estava com Davi? O Senhor dos Exércitos, os seus anjos e o Espírito Santo sobre a vida de Davi. Eu quero te dizer que a multidão pode ser grande, que está vindo contra você, mas não temas. Olha a quantidade de exército de anjos celestiais que está a teu favor. Olha quem é que está lutando ao teu favor. O Senhor dos Exércitos, que nunca saiu do trono. A presença dele é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Então a ordem foi esta: desça diante dos armados louvando ao Senhor, com voz muito alta, dizendo: louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Cantar quando está com muito dinheiro no banco é fácil. Cantar quando tudo vai bem é fácil. Mas aqui Deus falou para eles cantarem diante de um perigo iminente que os ameaçava e que ia os levar à morte. É isso mesmo, diante daquilo que está te ameaçando, diante da morte, Deus falou para eles: cantem, cantem. Meu querido, há um grande poder quando se louva. Há um grande poder que é liberado do trono de Deus quando nós louvamos. Não é cantar com profissionalismo, não. É cantar com a alma. É louvar com um verdadeiro coração, com aquilo que sai das entranhas da alma e chega com um cheiro suave diante das narinas de Deus. Foi o que fez a diferença naquele dia. Bem cedo, o povo se arrumou. Os cantores foram na frente. Ao invés de ter soldados com metralhadora, com espada, tinha cantores consagrados em jejum e oração, adorando ao nome do Senhor. Sabia que enquanto os levitas do Senhor cantam com a alma, demônios caem por terra, câncer são destruídas,
demônios de enfermidades são destruídos por causa da unção do Espírito de Deus que habita no meio dos louvores. Aleluia! Cante, adore, louve ao nome do Senhor, cante fazendo comida, cante lavando roupa, cante no escritório, cante na fila do banco, cante dentro do ônibus, cante andando na rua, cante no supermercado, cante em casa, na sala, na copa, no quintal, onde você estiver. Quando você se lembrar e quiser adorar a Deus, adore cantando louvores, porque Deus vai receber a sua adoração. Aleluia! Olha o hino que Israel desceu cantando diante dos armados. É o Salmo de número 136. Olha o que diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para predidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito dos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte, com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre, e fez passar pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre, mas derribou a Faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre, e nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre, e que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Quando Israel acabou de cantar esse louvor, enquanto Israel estava louvando, adorando com este salmo, sabe o que aconteceu? As três nações que eram inimigas, antes de fazerem pacto para vir, para atacar Judá, que era o rei Josafá, sabe o que aconteceu? Enquanto Israel adorava a Deus, o próprio Deus colocou uma emboscada entre as três nações que vieram contra Israel. Sabe o que aconteceu? Eles mesmos começaram a gladiar-se, a degladiar-se, a lutarem uns contra os outros. Começaram a lutar uns contra os outros e eles se mataram uns aos outros. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Israel estava adorando ao Senhor. Veio o atalaia do deserto e avisou: ó rei Josafá, o Senhor nos deu vitória, o Senhor já venceu esta peleja por nós. Sabe o que aconteceu? Enquanto os coraitas estavam louvando, os cantores estavam adorando a Deus com voz muito alta, aleluia, Deus pôs emboscada contra os inimigos. Pode ir lá no deserto, pode ir lá no vale, estão todos mortos, é muita gente morta, todos espalhados, mortos pelo chão.
e todo o ouro e toda a prata que eles vinham trazendo dos seus corpos, cordões, brincos, tudo, espada, escudo, tudo que era do exército dos inimigos, porque eles vieram para pelejar contra Israel. Agora, as espadas, os escudos, os armamentos, os pendentes de ouro, ficou tudo para Israel. Aleluia! Aquilo que parecia que seria o fim, que seria a catástrofe, que seria o final, que seria a morte do povo de Deus, aleluia, foi a maior vitória. Sabe por quê? Os bens que eram dos nossos inimigos passou para Israel. Os bens que eram dos moradores da montanha de Seir, dos amonitas, dos moabitas, agora ficou tudo para Josafá. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu finalizo esta palavra agora dizendo que Israel levou 3 dias carregando os despojos para a cidade de Judá. Irmãos, 3 dias carregando despojos. É muita prata, é muito ouro. E sabe o que aconteceu? Israel louvou ao nome do Senhor, se lembrando desta grande maravilha. Louvado seja o eterno Deus. Israel adorou muito ao Senhor, e o nome do Senhor foi engrandecido. E sabendo todas as outras nações vizinhas de Israel, o que Deus fez por Israel naquele dia, temeram, ficaram quietos, ficaram com medo, e Israel teve paz. Eu quero dizer que vem um tempo de paz, vem um tempo de abundância, vem um tempo de bonança, chegou um tempo de prosperidade para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero encerrar esta mensagem fazendo uma oração por você que me assistiu até agora. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministro a tua bênção sobre a vida desta pessoa que acabou de me assistir. Conforme eu ministrei a cura enquanto eu estava pregando, confirma, Senhor, a cura desta mulher que está me assistindo. Confirma, Senhor, a cura deste homem que está me assistindo. Confirma a cura desta criança. Não importa qual seja a doença, cura agora, para a glória do teu nome, para o seu nome ser glorificado, pois a tua palavra é viva, é eficaz. E eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus Cristo, seja curado agora, que a porta de emprego se abra, que o seu telefone venha tocar, que o currículo onde você colocou possa ler, possam te chamar, possam lembrar de você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja paz na tua rua, no teu bairro, no teu quintal, na tua casa, na tua vida, na tua família. Em nome de Jesus, receba o teu milagre. Em nome de Jesus, seja abençoado e seja tocado pelo poder de Deus. Que Deus te abençoe. Se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus como Salvador, aceite-o. Peça ao Senhor Jesus para escrever o seu nome no livro da vida e vá a uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e diga que você aceitou a Jesus assistindo a esse vídeo. Deus te abençoe, um grande abraço, até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.